pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos resolver o exercício número 47 do capítulo 10 do livro da Uniafro. Beleza? Então bora para a aula. E aí vamos ler junto aqui o enunciado. Ele fala o seguinte, em 2011 celebramos o Ano Internacional da Química. Além disso, 2011 é também o ano do centenário do recebimento do Prêmio Nobel de Química por Marie Curie, que foi a primeira cientista a receber 2 prêmios Nobel. O primeiro em 1903, em física, devido às suas contribuições para as pesquisas em radioatividade, e o segundo em 1911, pela descoberta dos elementos rádio e polônio. O polônio não possui isótopos estáveis, todos são radioativos, dos quais apenas ocorre naturalmente, sendo gerado por meio de uma série de decaimento do rádio. A seguir são listados 2 trechos da série de decaimento do rádio. Então nessa tela, ele fala o seguinte: com base nas informações fornecidas, considere as seguintes afirmativas. Então nós temos aqui 4 afirmativas, onde a afirmativa 1 fala o seguinte: a partícula alfa possui número de massa igual a 4. Para converter chumbo 214 em chumbo 210, conectando-se os 2 trechos da série, basta a emissão de uma partícula alfa. Uma amostra de polônio será totalmente convertida em chumbo 206 após 276,76 dias. No decaimento beta, o número de massa é conservado, pois um nêutron é convertido em um próton. Assinale a alternativa correta. Bom, então tenho 4 afirmativas e aí ele pede para a gente escolher qual a alternativa correta. Somente a afirmativa 3 é verdadeira, a afirmativa 1 e 2 são verdadeiras, somente a 1, 2 a 4, a 2 a 3 a 4 ou a letra E, a 1 e a 4. Então tá aí, a gente precisa escolher qual é a alternativa correta. Antes da gente continuar, só relembrar que o R e o A, no caso o R e o N, o P e o O e o P e o B, são os símbolos dos elementos químicos que estão na tabela periódica. Esse número aqui é a massa do elemento químico e aqui é o número de prótons, ou seja, é a identidade dele. O átomo é caracterizado pela quantidade de prótons em seu núcleo e a massa é caracterizado pela quantidade de prótons mais nêutrons. No ensino médio, praticamente 99% do que a gente estuda em química são as transformações que ocorrem na eletrosfera, tá? Só que nesse caso, que a gente está falando de química nuclear, a gente vai estudar as transformações que ocorrem no núcleo, tá? Porque o átomo ele vai emitir radiação. E de onde vem essa radiação? De átomos instáveis, que vai emitir uma partícula alfa, uma radiação, aliás, alfa, beta ou gama, para poder atingir essa estabilidade, tá bom? Então vamos entender o que são essas radiações e vamos falar um pouco dos tipos de radiações para a gente poder resolver esse exercício aqui. Então, como eu tinha comentado com vocês, da onde vem essa radiação? A gente tem um núcleo atômico que ele está instável, ele vai emitir uma radiação para poder atingir a estabilidade. E como que a gente estuda, como que se estudou essa radiação? Então imagina que a gente tem um anteparo, então tem um anteparo aqui, com placas magnetizadas com carga negativa, placas magnetizadas com carga positiva. E aí esse núcleo, então eu tenho aqui uma caixa aqui de chumbo que não vai deixar passar radiação, tem um painel fotográfico que quando a radiação bater vai me causar uma luminescência, e eu vejo que algumas radiações passam direto e não sofrem desvio. Ela não vai sofrer desvio, ou seja, ela não vai ter carga nem positiva nem negativa, e essa é a radiação gama. Outro tipo de radiação vai sofrer desvio para o lado negativo. Então a gente chama de radiação alfa. E outro tipo de radiação vai sofrer desvio para o lado positivo e a gente chama de radiação beta. Na próxima tela eu vou mostrar uma tabela com os tipos de radiação e as características de cada uma. Olhando para a tabela, começa a clarear um pouquinho. Então a gente olha lá, a radiação alfa possui número atômico 2, massa 4. Ela possui 2 prótons e 2 nêutrons, poder de penetração pequeno. Já a beta, a massa é 0, carga menos 1, a natureza dela é um elétron, poder de penetração médio. E a gama não possui massa, não possui carga, é uma onda eletromagnética e um poder de penetração alto. Então,
como tinha comentado, os núcleos instáveis vão emitir uma partícula, no caso desse exemplo aqui, radiação alfa, então ele emite essa partícula, tá? Essa radiação alfa, 2 prótons, 2 nêutrons, semelhante ao núcleo do hélio. Por que semelhante ao núcleo do hélio? Porque o elemento hélio possui 2 prótons e 2 nêutrons. Bom, já na radiação beta, um elétron emitido do núcleo. Só que assim, pessoal, não tem elétron no núcleo. Então o que acontece aí? Devido a essa instabilidade, essa relação de estabilidade entre prótons e nêutrons, o nêutron acaba se desintegrando, emitindo o elétron, emitindo o neutrino e se transformando num próton. Na próxima tela, vamos procurar entender o que acontece com o átomo quando ele emite uma radiação, alfa ou beta. O que acontece com ele? Lembra que o que dá a identidade do átomo é a quantidade de prótons dentro do seu núcleo. Então, olhando para essa tela, eu vejo aqui que a primeira lei de Soddy já fala o seguinte: se eu tenho um elemento radioativo qualquer, ele emite uma radiação alfa, o número de massa vai diminuir em 4 e o número atômico vai diminuir em 2. Então, um exemplo aqui é o caso do urânio, que emitiu uma partícula alfa e se transformou no tório, se transmutou para o tório. Notem aqui, ó, tinha um número atômico de 92, a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons, massa 4 e número atômico 2, semelhante ao gás hélio, então o urânio virou tório. A segunda lei de Soddy fala o seguinte, lembra? É quando o elétron emitido do núcleo e meu nêutron vai se desintegrar se transformando num próton. Um exemplo disso, carbono 14, que é o elemento radioativo do carbono, ele emitiu uma partícula beta e de 6 prótons ele passa a ter 7 prótons. Então o átomo de carbono se transformou num átomo de nitrogênio. Bom, pessoal, então nós vimos o seguinte, que o núcleo vai emitindo radiação, os átomos vão se transmutando em outros elementos, como a gente viu o caso do urânio que se transmutou em tório e o caso do carbono que se transmutou em nitrogênio. Tá? Então os átomos vão emitindo radiação alfa, beta ou gama. Lembrando que a alfa são 2 prótons, 2 nêutrons. Uma folha de papel é capaz de barrar, então é uma radiação que não é prejudicial para a gente. Já no caso da beta, ela pode causar algumas queimaduras, mas é barrada pela nossa pele antes de atingir órgãos mais internos. O grande problema é a radiação gama. Então o átomo vai estar emitindo a radiação alfa junto com a gama, depois a beta junto com a gama ou só a gama, mas nunca alfa e beta junto. Beleza? Tá. Então nós vimos que esses átomos vão emitindo essas radiações. Existe uma coisa chamada tempo de meia-vida, que é aquilo que eu comentei no início lá do enunciado, quando nós lemos ele, que está lá o Tzinho 1/2. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que eu reduza a minha quantidade inicial daquele elemento pela metade. Então vamos olhar um gráfico para ficar mais fácil para entender isso daí. Nessa tela nós estamos vendo o comportamento de uma amostra de iodo 131, que é usado na medicina nuclear para exames de tireoide, cujo tempo de meia-vida é 8 dias. Então eu tenho esse eixo aqui que me mostra a atividade radioativa da amostra e eu tenho esse eixo aqui que é o tempo em dias. Então no início eu tinha 100%, passados 8 dias eu vou ter apenas 50% da amostra inicial. Passados-se mais 8 dias, 25%, 12,25% e assim sucessivamente. Isso é o tempo de meia-vida. Agora, vamos voltar para o enunciado e vamos ver se a gente consegue achar qual alternativa é a correta. Quais daquelas afirmativas estão corretas e quais estão erradas. Bom, galerinha, agora a gente volta para a tela do enunciado. Vamos ler as afirmativas e vamos achar qual a alternativa correta. Beleza? Então vamos lá. 1. A partícula alfa possui número de massa igual a 4? Bom, essa daí é a correta. Partícula alfa, 2 prótons, 2 nêutrons, massa igual a 4. Beleza. Para converter chumbo 214 em chumbo 210, conectando os dois trechos da série, basta a emissão de uma partícula alfa? Não. Porque quando eu emito a partícula alfa, por eu emitir uma partícula com 2 prótons, eu diminuo o número atômico em 2 prótons, eu deixo de ser chumbo. Então não. Tá? O número de massa realmente vai diminuir em 4, mas o número atômico também, e eu vou deixar de ser chumbo. Uma amostra
de polônio 210 será totalmente convertido em chumbo 206 após 276,76 dias? Não também, porque se a gente voltar no gráfico aqui, ó, o que a gente consegue analisar? No início eu tenho minha amostra aqui, 100% dela. Passado 8 dias eu reduzo a amostra em 50%, no caso do iodo 131, onde o tempo de minha vida é de 8 dias. Passado mais 8 dias eu reduzo minha amostra em 25%. Então, no caso aqui já passou 2 tempos de minha vida, vou reduzir a amostra inicial em 25%. E eu não vou converter totalmente 100% do polônio, tá? Afirmativa 4. No decaimento beta, o número de massa é conservado, pois o nêutron é convertido em um próton? Sim. Né? No caso da alternativa beta, o elétron é emitido do núcleo, o nêutron se converte em próton, o número de massa se mantém e eu aumento o número atômico em 1. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem bem e tchau.